Olá, graça e paz, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor derrame graça e unção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe com poder e graça, meu irmão. Esteja debaixo da paz do Senhor. Queremos ministrar ao seu coração acerca de um tema: adorando em meio à tribulação. Adorar em meio à tribulação não é fácil. A palavra do Senhor, em Atos, no capítulo 16, ela vai dizer assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Vou contar rapidamente essa história. Paulo, ainda na região da Macedônia, quando ele vai ministrar, estava indo para oração no templo, ele encontra uma jovem com o espírito de adivinhação. E essa dava grande lucro aos seus senhores. E de repente Paulo se irrita com aquilo e repreende aquele demônio que revelava aquelas coisas para aquela jovem. E de repente os donos dessa menina, que tinham lucro em cima dela, se revoltaram contra Paulo e levantaram falsa acusação contra ele. Sim, levantaram falsa acusação contra Paulo e Silas. E isso levou com que a multidão se levantasse contra eles. Paulo e Silas, então, foram lançados à prisão, açoitados, né? Açoitados, eu imagino com grande sofrimento e dor, daqui a pouco vocês vão perceber isso, e presos agora, eles poderiam e teriam tudo para questionar a Deus, para reclamar de Deus, para perguntar a Deus por que, se eles estavam fazendo bem a uma jovem, se eles estavam anunciando o Evangelho, por que sofrimento? Então eu quero dizer aqui também que os cristãos sinceros passam por sofrimento. Chega dessa ideia teológica de que cristão não passa por sofrimento. Cristão vai passar por sofrimento aqui nessa terra também. Se alguém está te vendendo uma teologia ou uma ideia de cristão não passa por sofrimento, está te enganando. Que é um homem mais consagrado ao Senhor do que Paulo e Silas. Paulo estava, por causa do Evangelho, passando por sofrimento. Mas naquele exato momento, bem na prisão, à meia-noite, Paulo e Silas, então, segundo o texto, cantavam louvores e adoravam o nome do Senhor. Dar louvores e adorar ao Senhor em meio à tribulação, em meio à tristeza. Naquele exato momento, então, quando eles cantavam louvores, em meio à tribulação, surge um terremoto, de repente, um terremoto abala as estruturas da prisão, as cadeias se soltam, as algemas se abrem e aqueles homens são livres. O carcereiro, então, preocupado em que ele teria que dar conta daqueles prisioneiros, pensa em tirar a sua própria vida, passa a mão na sua espada, queira tirar a sua própria vida. De repente, Paulo e Silas gritam: não, não faça tal, porque nós estamos aqui. E de repente, então, aquele carcereiro vai e encontra realmente todos os prisioneiros ali, mesmo com as cadeias quebradas, abertas, eles estavam ali. E, de repente, aquele carcereiro faz uma pergunta importantíssima a Paulo: o que eu posso fazer para receber a Jesus também como Senhor? Paulo, então, diz: basta você crer. E assim houve a conversão daquele carcereiro. Sabe o que aquele carcereiro passou a fazer? Imediatamente passou a lavar as feridas nas costas de Paulo e Silas, que estavam feridos pelos açoites na prisão. E ele então começa a servir ao Senhor, levando Paulo e Silas para sua própria casa. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque no meio da tribulação, no meio do sofrimento, Paulo e Silas cantavam e louvavam o nome do Senhor. Louvar a Deus em meio ao sofrimento. Louvar a Deus em meio ao sofrimento traz alívio para a alma. Sim, está aflito, cante louvores. A palavra do Senhor fala sobre isso. Então você está aflito, está em meio à tribulação, cante louvores. Adorar
em meio à tribulação. Não é hora de murmurar, não é hora de questionar a vontade de Deus, não é hora de nada. É hora de cantar louvores ao Senhor. Então, este é o mais importante. Cante louvores ao Senhor. Busque comunhão com o Senhor, comunhão com Deus em meio à tribulação. Busque estar mais próximo de Deus. Não se distancie, não se revolte. Tem muitas pessoas que no meio da tribulação querem abandonar a fé, querem deixar o Senhor, querem deixar a igreja. Quantas vezes a gente vai visitar alguém e fala assim, meu irmão, se sumiu, o que está acontecendo? Ah, pastor, estou passando por tantos problemas que eu quero sair da igreja, eu sumi da igreja. Meu irmão, fique na igreja, fique em comunhão com Deus. Quanto maior a tribulação, mais próximo de Deus você precisa estar. Comunhão, a adoração vai produzir comunhão. A adoração vai produzir alegria no Senhor. Irmão, minha irmã, não perca a alegria da salvação. Ela é importante na vida do cristão. Eu quero estar contente com Deus, alegre com Deus. Que o Espírito do Senhor traga para mim a alegria da salvação. Adorar em meio à tribulação vai produzir a alegria da salvação. Às vezes, a nossa tribulação é tão grande que a gente não consegue nem falar nada. Mas a gente começa a adorar no nosso interior, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. E o Espírito do Senhor vai nos enchendo, vai renovando a nossa alegria de salvação. Isso conforta a nossa alma. Isso nos dá força para continuar vencendo, lutando e vencendo, porque o Senhor é Deus. Paulo e Silas cantavam louvores e adoravam o Senhor. E o Senhor agiu na vida deles. Seja assim com você também. Cante louvores. Está passando por um momento difícil? Perdeu alguém? Um ente querido? Passou por um momento difícil? Está passando por um momento difícil? As finanças não estão bem? Está meio complicado? Problema familiar? Cante louvores ao Senhor. Permaneça fiel a Deus em todo momento. E o Senhor te dará vitória. Haverá um terremoto, um barulho vai acontecer e o Senhor te dará a vitória. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor derrame a sua paz. Cante louvores ao nosso Deus sempre. Deus te abençoe, te guarde. Fique na paz.